Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 18, dos versículos 35 ao 43. Aqui Jesus está passando por uma estrada onde à beira do caminho está sentado um cego que pedia esmolas. E, quando ele ouve o rebuliço, começa a gritar. Alguém lhe fala que Jesus estava passando e ele começa então a gritar por Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus então para e com muita pena desse homem, com muita piedade dele, pergunta o que ele gostaria que fosse feito. E ele fala: Senhor, eu quero enxergar de novo. E aí Jesus diz que a fé dele o salvou e ele recobra a visão. E é interessante porque o evangelista coloca aqui no fechamento desse texto que naquele mesmo instante o cego passou a ver novamente, seguir a Jesus e glorificar a Deus. E todo o povo, movido por esse ato, também fez da mesma forma, começou a louvar o nome de Deus. Este cego, é claro, nos representa a nossa cegueira espiritual, a nossa cegueira humana, que todos nós temos. Todas as pessoas, toda a humanidade, ela acha que é autossuficiente. As pessoas, elas têm um quê de autossuficiência dentro delas, todos nós. Quando nós não achamos que nós mesmos somos autossuficientes, nós buscamos coisas que possam nos tornar autossuficientes. Então, alguns buscam a ideologia política, então passam a defender visões, o liberalismo, o socialismo, o anarquismo, enfim, e outras que existem por aí. O século XX foi pródigo nesse tipo de questão. Alguns enxergam no próprio governo em si, alguns enxergam autossuficiência na sua capacidade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, então tornam o dinheiro algo que os mantém, os sustenta e a razão da sua vida. Alguns encontram isso em relacionamentos, então a pessoa ela acha que é autossuficiente apenas quando ela está com alguém ao lado dela, ela precisa de alguém que pratique uma afirmação da sua beleza, dos seus predicados, da sua que demonstre gostar dela. Sem isto, ela então fica com uma baixa autoestima ou algo não está bem na sua vida. Então veja, nós colocamos outras coisas para preencher espaços vazios nas nossas vidas que só Cristo pode de fato preencher. Só Cristo pode trazer suficiência. E isto é uma representação do que nós vemos nesse trecho que a igreja propõe para a reflexão no dia de hoje, onde esse pobre cego estava sentado ali e esmolava. Porque naquela época os deficientes, como no caso esse homem cego, um coxo, etc., eles não tinham outra oportunidade, não tinham outro meio de se manterem que não fosse a esmola. Então aquele homem estava ali e quando Jesus aparece na frente dele, ele toma uma iniciativa. Ele grita, ele chama por Jesus e ele fala: olha, tenha piedade de mim, eu quero voltar a ver. Jesus não invade o espaço dele falando: olha, você vai recobrar a vista, você vai ser, como muitos crentes fazem, a pretexto de estarem usando o nome de Deus, fazem com fiéis nas igrejas por aí. Olha, eis que eu te digo, olha, Deus está me mostrando, olha, vai acontecer, olha, creia, olha. Não, Jesus não age dessa forma. Quando nós vemos alguém agir dessa maneira, é um prenúncio muito grande de que o que está acontecendo ali ou é fruto de uma obra demoníaca ou é fruto de um emocionalismo exacerbado daquela pessoa. Jesus ouve o homem chamar e quando ele se aproxima, ele pergunta o que ele gostaria que fosse feito. Ele vai até o âmago daquele homem, ele quer entender se aquele homem sabe de fato o que ele precisa, entende o que ele precisa. E Jesus faz da mesma forma conosco. Não somos nós que convencemos as pessoas. As pessoas precisam entender que elas estão cegas, que há uma cegueira na vida delas, que é uma cegueira humana, que espiritual, que abarca todos nós, e precisam fazer um movimento até Cristo. E aí sim, nesse movimento até Cristo, ele se aproxima e, antes de fazer qualquer coisa,
antes de abrir completamente os olhos, ele entende o que aquela pessoa precisa. Se ela é uma pessoa que tem a autoestima baixa e precisa de alguém reforçando, se ela é uma pessoa que idolatra o dinheiro, se é uma pessoa que precisa da aprovação de um grupo e dobra a sua personalidade conforme aquele grupo determina ou não, e etc. E são vários aqui os exemplos que nós poderíamos usar. Então que a partir do Evangelho de hoje nós possamos entender o processo pelo qual nós somos submetidos quando nos aproximamos de Cristo e entender que Jesus não invade, Jesus não chuta a porta, Jesus não faz adivinhação através de outras pessoas a respeito do futuro de ninguém, da vida de ninguém. Ele bate a porta, ele ouve um chamado, é um movimento duplo. A pessoa busca Cristo e Cristo também, ao se aproximar, pergunta, quer saber, quer conhecer aquela pessoa, para que construa um processo junto com ela de renovação espiritual, de conversão. Assim como foi o processo de cura desse homem que havia ficado cego. Deus abençoe você. Até amanhã.